Bom dia, bom dia. Olá, olá, bom dia quem for chegando. Bruna, bom ver você aqui. A Dani já entrou também. Então, a Dani do UAU Ideias, Dani Brandão, que vai ser a convidada de hoje para esse bate-papo. Dani, depois é só solicitar aí que eu aceito. Isso. Visualizar. Vamos ver se aparece tudo certinho aqui pra gente. Olá! Olá, bom dia! Bom dia! Tudo Bem bem, feliz Carla? com esse encontro, tudo bom? Tá frio aqui em Floripa, Aqui também. pra ver pela Bastante. roupa. É. Então, você é minha primeira convidada aqui, Doses de Biblioterapia, sabia? Eu Ai, que nunca, bom! não. E é também a minha primeira live em dupla aqui Ah, pelo Insta. Estamos estamos inaugurando. buscando esse espaço. Isso. Então, Dani, eu vou fazer uma pequena introduçãozinha e vou passar a palavra para você já se apresentar, tá bom? Tá certo. Para introduzir esse nosso encontro, onde a gente vai falar do poder das palavras escritas, eu vou trazer aquela definição que eu publiquei ontem, né, do Acapoeta, a definição para a palavra palavra. Então, palavra é arma, é escudo, é pedido de desculpa, é do que são feitas as cartas de amor, é ingrediente principal de uma boa conversa, é um punhado de letras se abraçando, é a melhor amiga do poeta, é a mãe da literatura, usada de forma errada, tortura. Nas mãos do escritor certo, cura. Aca poeta. E depois de ler essa definição, eu convido você que se define como uma encantadora de palavras, né, para se apresentar um pouquinho para a gente. Obrigada, Carla. Bom dia para todo mundo que tá aí. Tô vendo umas carinhas conhecidas, algumas novas também. Sejam muito bem-vindas. E estou muito feliz, né, desse convite aqui, porque, como eu falei com a Carla, acho que o nosso trabalho se encontra de muitas formas, né? E é muito bom a gente poder encontrar esse lugar que a gente consegue se ver no outro, né? Eu falo que tudo que encanta a gente é porque também está presente dentro da gente, né? Então, essa questão, por exemplo, que a Carla falou, né, de eu me definir como uma encantadora de palavras, vai muito dessa minha ligação com essa questão do encantamento mesmo, que eu acho que é uma forma que a gente tem de buscar a beleza nas coisas simples da vida, né, e que eu venho buscando, né, ao longo do meu caminho, e muito através das palavras, né. Então, a Carla trouxe essa definição linda de palavra, e eu quero também trazer a minha própria definição, que é do meu oráculo do Encantário, né? Que para mim palavras são sentimentos com asa, né? Então, quando a gente expressa o que a gente está sentindo, a gente consegue dar vida para isso, né? Fazer que isso voe e chegue até o outro, encontre o outro. E, né, no meu trabalho com a UAU, eu trabalho muito essa questão, né, da escrita, né? Eu também brinco que eu sou facilitadora de voos criativos, né? Porque eu ajudo as pessoas também a darem asa a esse desejo de expressar isso que elas estão sentindo, que muitas vezes parece uma coisa muito distante, difícil, mas que na verdade é só a gente olhar para dentro e reconectar com aquilo que a gente já tem dentro da gente, né? Então, além de desenvolver esses produtos poéticos como o Encantário, né? Eu também ofereço alguns cursos, né, de escrita criativa, ligados também à criatividade. Tem um grupo também ligado ao feminino sagrado, onde a gente trabalha a criatividade a partir desse olhar, né, do feminino também. E hoje, né, a gente está aqui conversando sobre as palavras nesse momento tão especial, né? Porque eu sinto que estamos todos buscando uma forma de rever essa situação que estamos vivendo agora, né? Que está mexendo com todo mundo. E as palavras podem ser um caminho para isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Não sei se eu
deixa eu só contar mais um pouquinho também da minha trajetória, eu acho que é importante Sim. também, né? É. Eu me formei em publicidade, trabalhei quase 15 anos dentro da publicidade, dentro da criação publicitária, né? Como redatora publicitária e também na parte de imagens um pouco, né? E foi um caminho bem interessante para mim, né? Porque eu podia exercitar esse meu lado criativo, mas começou a chegar uma hora que para mim começou a faltar, parecia que estava faltando alguma coisa, sabe? Eu sentia que eu estava usando as palavras, que eu estava usando a criatividade, mas ainda faltava alguma coisa. E eu acho que foi nesse ponto que eu percebi essa importância do encantamento, né? Da gente se encantar pelo aquilo que a gente faz e também a minha escrita está conectada com isso, porque às vezes eu escrevia coisas, né, de uma forma interessante, mas eu não me sentia conectada com isso que eu estava escrevendo. E esse meu caminho né, de criar a UAU, né, há 5 anos atrás, teve muito a ver com isso, de eu me reconectar com aquilo que me encanta, com as minhas paixões, e a partir disso perceber como que eu posso despertar isso nas outras pessoas também, né? Então, foi um caminho de reencontro com uma escrita mais sensível, mais afetuosa, mais ligada, né, à nossa essência mesmo e muito de expressar isso. Eu falo que é uma escrita que traz muita simplicidade para ter um tom de intimidade com as pessoas, de intimidade com as palavras, assim, né? De não tentar aquele uso das palavras que acabam afastando os outros, assim, que muitas vezes a gente é ensinado, né, na escola a ter que falar difícil, ter que falar a forma correta, nas empresas as pessoas acham que elas têm que falar tudo de uma forma muito formal, né? Isso acaba nos afastando dessa linguagem mesmo. Sim, você estava falando aí, eu vou anotando algumas coisas para eu falar também aqui. Aham. E sua história é muito parecida com a minha, assim, dessa nossa formação, né? Porque eu também sou da comunicação, sou jornalista, formada em jornalismo, e atuei durante muito tempo como jornalista. E só que chegou um momento ali da profissão, da trajetória, que eu estava me sentindo muito vazia, frustrada, e não estava sentindo que tinha verdade naquilo que eu escrevia. Eu acho que essa verdade é essa intimidade que você falou, essa proximidade de se colocar também, né? Porque né, na escrita do jornalismo, na escrita publicitária, o que é que dizem para a gente? Que a gente tem que ser neutro, isento e não pode se colocar ali no que a gente escreve, né? Então, eu acho que chegou um momento que isso estava me sufocando e aí eu saí do jornalismo. Então, quem vem dessa área, né, sente muito isso que você falou, né? Isso. Então, e a sua proposta hoje é totalmente diferente, né? Você se libertou e quer libertar as pessoas também, né? Isso. E é interessante também, né? Você estava falando, eu estava lembrando também, assim, do caminho ainda mais anterior a isso, né? De como que na infância também eu fui uma criança sempre muito mais introspectiva, assim, que gostava de observar muito as coisas e acabei me tornando uma adolescente mais tímida, sabe? Acho que como criança, apesar de ter esse lado introspectivo, observador, eu ainda conseguia me expressar mais e tal. E depois, quando eu fui para adolescência, a gente começa muito aquele processo da gente se preocupar muito com o que os outros vão achar e também até de estar num lugar onde eu via que quem tinha destaque nas relações, nas coisas, eram aquelas pessoas que colocavam muita, se expressavam pela fala, sabe? De estar ali, aquele que aprecia mais no grupo, é aquele que falava mais. E com isso eu também fui me afastando um pouco, né? Me fechando um pouco mais, né? Porque eu queria ser uma coisa que não era natural para mim, né? Mas ao mesmo tempo na escrita eu encontrava um refúgio, né? Porque na escrita eu conseguia me expressar, né? Então, e muitas vezes era nessa escrita que eu conseguia encontrar as outras pessoas que eu não conseguia fazer por outra maneira, né? E depois eu tive esse caminho de como eu fui travando isso tudo e a própria profissão, né, foi fechando essas portas, assim, né? Igual você falou, da gente não poder, né, se mostrar, né? Eu tive que reabrir isso tudo e acaba sendo um ato de coragem também da gente, né? Porque para a gente poder trazer a nossa verdade para outras, a gente acaba tendo que mostrar muito da gente e às vezes coisas que a gente que
que são muito íntimas da gente, que a gente tem um certo medo, assim, o que as pessoas vão achar de mim, né? Ou até mesmo aquela sensação assim de será que eu estou sendo verdadeira? Que se as pessoas vão achar que eu sou uma fraude, que a Daniela está falando isso, mas ela não pratica isso na vida dela. Então a gente traz todas essas questões, né? Que eu falo que a escrita, se fosse, as pessoas falam que estão travadas para escrever, mas na verdade elas não estão travadas para escrever. Eu falo que escrever é muito simples, só se você é alfabetizado, é só você pegar papel e caneta, né? E você pode escrever qualquer coisa, mas o que está por trás da escrita é muito essa nossa relação de nos colocar no mundo mesmo, né? E você falou uma palavrinha mágica que eu acho que sempre quando falam em escrita parece que pisca assim nas pessoas, que é o medo, né? As pessoas têm muito medo de se colocar, de escrever primeiro, né? Medo de escrever e medo de se expor através da escrita. Mas eu tenho aprendido, né, depois que eu deixei o jornalismo e mergulhei muito na literatura, na biblioterapia e também numa outra escrita que como eu estava fora do jornalismo, eu disse, eu quero fazer tudo diferente agora. Aí, tanto que no meu mestrado, a minha dissertação, eu escrevi em primeira pessoa, sempre dando uns tons assim meio poéticos numa dissertação de mestrado. E foi muito bom porque a minha orientadora me permitiu isso e me senti super à vontade. Mas foi como se eu quisesse romper mesmo com aquele padrão, aquele formato quadrado e tal. E enfim, isso passa muito por a gente romper também as nossos medos mesmo. É um trabalho interno. A escrita é um trabalho interno, né? Você vê assim também? Como é que você trabalha? Com certeza. Eu acho que por isso que eu acho que está sempre ligado, né? Eu falo que quando eu falo de criatividade, não tem jeito a gente falar de criatividade sem falar em autoconhecimento, sabe? Eu posso ensinar as técnicas, as ferramentas até para você poder escrever, soltar a sua criatividade, mas se você fizer isso sem estar conectado, né, com o que você é, com essa coragem de se expor, né, de colocar ali a sua verdade naquilo, não vai adiantar você simplesmente usar a técnica pela técnica, né? Então, a criatividade exige muito isso da gente. E é por isso que acho que nesse momento também, né, que a gente está vivendo, nós estamos todos muito em contato com a gente mesmo, né? Acho que essa questão da gente ter, de certa forma, fechado as portas para o lado externo, né? Eu digo de certa forma, porque é claro que a gente continua em contato, né? Através da internet, de outras formas, mas esse nosso isolamento, esse nosso recolhimento tem sido uma oportunidade para quem está querendo usar, é claro, da gente se olhar, se ver, né, e enxergar aquilo que está dentro da gente. Tem muitas pessoas, é claro, que acabam, né, buscando uma certa distração disso tudo que está sentindo, né? E é até uma forma da gente se proteger também, porque a gente está sentindo coisas muito fortes. Tem hora que a gente realmente, né, tem esse desejo assim, de também dar como se fosse uma pausa disso tudo, dar uma anestesiada disso tudo, mas aí a gente também corre o risco de, quando a gente entra muito nesse lado, assim, né, de querer fugir disso, da gente se afastar tanto das coisas ruins que a gente está sentindo, da tristeza, do medo, né, da insegurança que a gente está vivendo, mas também da nossa alegria, da nossa gratidão por tudo isso que a gente está passando, que também tem coisas boas nesse momento, né? Então, a gente tem que tentar também esse equilíbrio, e eu vejo muito a palavra escrita como esse caminho, né? Tanto da escrita, né, que eu comecei a falar, mas também isso que você traz, né, Carla, da palavra escrita que vem do outro, que é a literatura, e que nos traz esse convite a viver a vida por um outro olhar, de olhar as coisas de uma outra forma, de refletir, né? Outro dia você até publicou um podcast muito bacana da Marina Colasanti, né? Falando desse papel da literatura, né? E aí eu acho que você até podia contar mais pra gente sobre isso, porque acho que você pode falar muito sobre isso também, né? E como que também a gente acaba relacionando uma coisa com a outra, né? Como que às vezes a escrita nos inspira a escrever, ou, né, a nossa escrita que vira literatura para o outro pode inspirá-lo também, né? Eu estava refletindo sobre isso, né? Que quem é muito leitor, né, de literatura acaba sendo picado ali por aquele bichinho da escrita e sente essa vontade de se expressar também, de escrever, né? E eu acho que o exercício que o escritor faz
é esse de se mostrar, é esse de se expor, e aí aí eu já me perdi aqui no que eu ia falar, mas porque é tanta coisa que Acontece. está na cabeça, É. mas se eu voltar aqui, fio condutor é a literatura. Isso. Então, a literatura, como o Acapoeta fala ali, né? A palavra nas mãos do escritor certo cura. E aí eu acho que parte de tem duas perspectivas. Cura o escritor, porque muitos relatam isso, de como escrever alivia, né? Como ele consegue viver melhor pelo fato de que ele escreve. E, por outro lado, cura quem lê também, né? Então, a palavra tem eu acho que quando a gente tem coragem de expor a palavra, eu acho que é cura para todo mundo, né? Eu vejo mais ou menos assim. E aí eu trabalho com esse outro aspecto da palavra, que é a palavra da literatura, né? Que é a mãe da literatura. Então, eu sou apaixonada por essa palavra literária. E a palavra... E assim, eu trabalho com literatura só, sabe, Dani? E muito pelo aspecto simbólico, metafórico da palavra. E é isso que a Marina Colasanti fala muito ali naquele podcast. Alguém perguntou, que podcast? Depois vai lá acho que no Insta da Marina Colasanti deve ter, e tem também no da Ieda Oliveira, que foi quem fez uma entrevistazinha com ela. E ela reforça muito esse poder simbólico aí da literatura. Então, eu só trabalho com isso. E, assim, tem aquela literatura de autoajuda, por exemplo, que não traz esse formato, essa forma simbólica da palavra. Para mim, não tem tanto poder, né? Eu acho que o poder está aí, da gente brincar com as palavras. E é isso que você propõe muito nas suas oficinas, nos seus exercícios, né, criativos com a palavra. Fale um pouquinho aí como é. Deixa eu só fazer um parêntese, porque eu participei ano passado de uma... Como é que você chamou? Uma expedição, uma Foi jornada? a Caça ao Tesouro, Palavra Asa. Palavra Asa, Caça ao Tesouro, né? Foi uma expedição gratuita ali de uma semana. E ali eu consegui entender e entrar nesse universo da palavra criativa, da criatividade. Como usar a palavra com criatividade. Eu fiquei encantada com as coisas que surgiram ali. Eu até resgatei, vou mostrar aqui, que eu fiz um caderninho da Caça ao Tesouro, Palavra Asa, e hoje eu fui reler. E assim, fiquei emocionada com as coisas que surgiram ali naqueles trabalhos criativos, né? Que você propõe. Então, a Bruna também participou, ela está dizendo que foi maravilhoso. Foi mesmo. Ai, Como que bacana. Pois é. as palavras que você faz. Sim, tem muita gente comentando aqui também, né? Depois a gente dá uma olhadinha, né, Carla, nos outros comentários, mas só para a gente não perder o fio da meada aqui, né? Pois é, esse trabalho, né, da caça ao tesouro e do próprio Palavra Asa, que a caça ao tesouro é uma introdução que eu faço, que eu falo que é uma expedição, né? Que é um período mais curto que a gente tem, e agora eu estou criando uma expedição nova que eu vou contar para vocês também. Mas eu gosto de pensar isso como sendo uma porta de entrada, assim, uma possibilidade de vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, né? E também de eu ofertar essa experiência também de uma forma gratuita para as pessoas que às vezes não têm condição de acessar o curso completo naquele momento. E é muito esse convite, né, da gente, a partir das palavras, se convidar a brincar com esse universo mesmo e entrar em contato com os seus sentimentos, com as suas memórias, né, e traduzir isso sob a forma da escrita, né. E você está falando essa questão, né, da literatura em si, e principalmente, eu acho que talvez na Caça ao Tesouro eu tenho usado menos esse recurso, assim, da literatura como uma forma externa, assim, né, porque
eu acho que eu trouxe muitas minhas próprias palavras, mas trouxe algumas Uhum. citações, algumas coisas que me inspiravam também, para conduzir nesse caminho que era da gente encontrar tesouros dentro da gente Uhum. mesmo, né? E transformar isso em texto, né? E agora na Casa das Palavras está sendo interessante porque eu estou, inclusive, recuperando muitas coisas que eu já escrevi em outros momentos e recuperando muitos trechos de autores e de livros que me inspiram também para poder trazer para esse momento, né? Então, a Casa das Palavras está sendo um convite que eu estou pensando como que a gente pode usar as palavras para a gente poder ressignificar isso que a gente está vivendo, entrar em contato com isso e dar um novo sentido para isso, né? Porque, como eu falei, acho que a gente às vezes tende a se afastar muito disso, ou a gente tem esse contato com esses sentimentos, mas de uma forma um pouco superficial. Às vezes a gente não tem esse momento de realmente mergulhar e aprofundar nisso, né? Uhum. E como você falou, às vezes a literatura traz para a gente esse convite dessa reflexão, né? E você sabendo ali, né, fazer puxar um gancho, né, de como que eu levo isso para minha vida, como que eu trago isso para o meu texto, para minha vida, eu posso criar alguma coisa nova, né? Então, você falou, né, a questão de quando o primeiro escritor cura nele para poder curar no outro. Então, também está sendo um caminho muito interessante para mim nesse sentido, né? Porque eu acho que também, a gente, como escritor, também a gente às vezes a gente precisa primeiro jogar luz em alguma coisa, né? Acender aquilo ali Uhum. dentro da gente para a gente poder conseguir compartilhar com o outro. Então, está sendo um caminho interessante para mim nesse sentido também, né? Então, é, só para explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar a Casa das Palavras, né? Inclusive, até quando eu criei esse nome da Casa das Palavras, eu estava até conversando com a Carla, no princípio eu ia até manter o nome da Caça ao Tesouro, mas depois eu senti de fazer uma coisa um pouco diferente, né? Até por esse momento que a gente está vivendo. E me veio esse nome, até lembrando de um conto do Eduardo Galeano, depois até posso compartilhar com vocês, que chama A Casa das Palavras. Uhum. E aí, quando eu fui procurar no Google, que eu queria ver, né, o que tinha sobre esse assunto assim, da Casa das Palavras, eu encontrei um livro da Marina Colasanti, inclusive, né, por sincronia, né, tinha visto um Olha, podcast dela, e ela tem um livro de crônicas que chama Casa das Palavras. Eu não li ainda, mas fiquei super curiosa, já queria até pedir na Amazon, mas eu disse, Daniela, calma, você tem um tanto de livro para ler. Não adianta sair pedindo que você não vai conseguir ler tudo agora. Mas, né, então, né, aí a gente até já tem essa conexão, né? Porque eu fui percebendo, quando me veio esse nome, ainda não era uma coisa tão explícita assim, vou pegar o conto do Eduardo, né? uhum. Mas depois eu fui percebendo como que aquela construção já estava sendo, aquela sementinha já estava plantada dentro de mim, né? De alguma forma eu lembrava disso, né? E eu lembro o início dele, ele fala assim, na casa dos poetas, na casa das palavras chegavam os poetas e eu até podia ter pegado o livro que depois eu posso trazer para a gente ler também, mas ele falando que eles iam conhecer, eles iam chegando e as palavras iam se apresentando para eles, e os poetas iam experimentando essas palavras como se fossem, né, né, iam sentindo o sabor dessa palavra e iam procurando palavras que eles tinham perdido ou que eles nunca tinham visto para poder usar, Uhum. né? Então, eu acho que isso é uma forma legal da gente perceber isso, né? Como que às vezes a gente vai semeando, a literatura vai trazendo essas pequenas sementes para a gente, né? E depois, de alguma forma, isso pode brotar em outras coisas, né? Com certeza, com certeza. Bem lindo essa imagem que você colocou aí agora, né? Que vai semeando e em algum momento brota mesmo. Aí eu estou lendo ali um comentário que a Lelis colocou. Eu gosto de escrever, mas ainda não aprendi a escrever de forma simbólica. Vocês teriam alguma dica? Você teria alguma dica, Dani? Então, eu acho que essa questão do simbólico, ela está muito ligada com essa questão da gente trazer um texto que é um pouco mais aberto, assim, no sentido de que a gente está falando de uma coisa específica, mas muitas vezes a gente usa uma imagem para representar isso, né? Que é a questão da própria metáfora, né? Então a gente traz essa metáfora que quando a gente traz essa possibilidade de trazer uma palavra que não é tão exata naquele sentido, assim, Uhum. não sei se eu vou conseguir explicar dessa forma, assim, mas, né, esse uso dessa representação, né,
que não é tão preciso, assim, ele acaba gerando a possibilidade de que aquilo abra um espaço dentro do leitor para poder interpretar aquilo de várias formas, né? Às vezes o texto, quando ele é muito direto, né? Você traz tanto detalhe, tanta informação ali, que você traz um caminho que ele é muito estreito. As pessoas só podem interpretar ele daquela forma. E essa literatura simbólica, né? Ela traz muito essa questão da gente abrir espaço para que o outro também possa construir esse texto junto com você, né? Então, acho que tá muito disso, assim. É não dizer a dica, né? É não dizer a forma como você diria normalmente no dia a dia. Você Sim. vai falar de... Eu vou trazer um exemplo aqui dos meus exercícios que eu fiz aqui no Caça ao Tesouro. Aham. Eu estava lendo um texto que eu escrevi ali e eu ia dizer alguma coisa que a goiaba deu água na boca. Eu não falei assim, eu disse provocou um rio na minha boca, né? Sim. Então, é brincar. Eu acho que a gente tem que parar de ser tão sério com as palavras. Isso. Brincar com as palavras. É. Eu estou aprendendo ainda e vou aprender mais na casa das palavras. Sim, Mas eu acho isso que mesmo. Eu acho até que teve. Acho que foi até nessa Caça ao Tesouro que eu escrevi, né? Que às vezes a gente precisa dizer as mesmas palavras de uma outra maneira, né? Ou as mesmas coisas com outras palavras. Eu acho que eu até fiz essa brincadeira, né? Então, tipo assim, como que você. Às vezes a gente tem que sair desse modo automático de dizer as coisas, né? Quando a gente procura outra maneira, igual você falou, né? De dizer a mesma coisa, principalmente, né? Passando por essas sensações, passando também pela essa representação de... eu quero falar sobre um sentimento, mas eu quero falar sobre esse sentimento como se ele fosse, né? Um animal, como se ele fosse uma cor, como que a gente vai trazendo essas interseções de outros mundos para dizer aquela mesma coisa, a gente acaba que, como escritor e com o leitor também, a gente sai desse piloto automático, porque a gente já tem certas coisas que estão tão introjetadas na gente que a gente simplesmente não para pensar no que elas significam. E quando a gente traz essa quebra, né, da brincadeira, da criatividade, a gente convida o outro a refletir sobre isso também, né? E na Casa das Palavras, e né, no meu trabalho com Palavras, eu trago muito esse convite de como que a gente pode ver essas palavras de uma outra forma, né? As palavras, cada palavra, ela traz um universo de possibilidades para a gente, né? A forma como ela é escrita, o som que ela tem, né? Por exemplo, qual que é a origem que aquela palavra tem, né? Com que palavra essa palavra se parece, que cheiros ela provoca dentro da gente. Então, assim, né, se você for explorar esse universo de cada palavra, que palavra que ela traz assim como conexão, né? Eu brinco que a rima é uma palavra com imã, né? Então, tipo, que palavra que essa palavra chama também. Então, são tantas as possibilidades da gente ir fazendo essas conexões, né? Que é como se a gente tivesse um mapa do tesouro na mão, né? Da gente poder explorar tudo isso. Olha, quem quiser uma dose disso aqui que a gente está falando, desse jogo com as palavras, dessa brincadeira, gente, o Encantário da Dani é a coisa mais linda, com tantos exemplos. Aí eu vou trazer um exemplo que eu amo, que é a palavra gratidão. Então, o que é gratidão? É uma luz no coração. Isso, é isso. Não precisa falar o que a gente está acostumado a ouvir. E aí, quando você ouve isso, que gratidão é uma luz no coração, meu Deus, é uma coisa que expande a gente, né? E, enfim, tem outros. Ideia. Vagalumes no pensamento. Então, enfim, o Encantário está aqui, a lojinha da Dani, e vale a pena ter, porque dá para fazer muitos, como é que eu posso dizer? Muitos exercícios também, né? A parte do Encantário. Eu já levei para algumas sessões de biblioterapia, é um recurso que eu sempre tenho comigo aqui. Interessante, né, Carla? Até para falar um pouquinho sobre o próprio processo de criação do Encantário mesmo, quando eu fui pensar, né, que eu queria fazer, a princípio era até
eu tinha falado que era um pequeno dicionário de palavras encantadas, depois ele acabou virando um oráculo, né? Porque eu vi que fazia mais sentido essas palavras estarem soltas ali, não numa ordem alfabética, numa coisa mais formal, né? E eu queria fazer isso, eu já tinha visto muitas pessoas, né, criando definições para as palavras, eu queria trazer isso de uma forma diferente, que fosse minha, assim, né? Então, eu lembro que eu criei algumas pequenas regras para mim, e é interessante a gente falar disso, porque às vezes quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa que é uma coisa solta, mas na verdade, às vezes a limitação ajuda a gente a criar também, né? Então, eu lembro que quando eu fui criar esse encantar, eu coloquei que eu queria que essas palavras, essas definições ajudassem a gente a pensar sobre as sensações que essas palavras trazem no nosso verdade. corpo, na nossa alma, né? Eu Uhum. não podia usar adjetivos, eu não podia usar a palavra que, e eu fui publicando também de uma em uma semana, quando eu comecei a fazer Uhum. esse encantar. Então, também eu tinha esse compromisso com, né, que eu coloquei publicamente, de que toda terça-feira eu ia publicar uma palavra nova, né? Então, foi um processo interessante, assim, né, de criação também nesse sentido. E dessa vez, inclusive, estou até com uma versão nova dele aqui, mais Que coloridinha. lindo! E nessa versão da Casa das Palavras, eu resolvi trazer ele para brincar com a gente, né? Porque são tantas possibilidades, como você falou, da gente usar o oráculo mesmo, né? E essas palavras como um gancho para a gente escrever, como um convite para escrita, que eu Uhum. fiquei pensando, por que não trazer as minhas próprias palavras para poder fazer essa brincadeira, né? E acabou que eu ainda não... Eu ia comentar também, acabei estendendo outras coisas, né? Que como que vai funcionar de uma forma um pouco mais É, objetiva, já assim, né? explica aí, já faço o convite para a Casa das É, Palavras pois é. e eu já vou A gente, participar, já estou dentro, viu? sim. Então, vão ser 4 dias, né? A gente vai começar no dia 1º de junho, vai até o dia 4, né, de junho. E a cada dia eu vou enviar um e-mail para vocês, né? E nesse e-mail a gente vai ter inspirações, né? Que vão ser tanto coisas que eu escrevi, também algumas coisas que eu estou coletando, igual eu já contei para vocês, de outros autores também. E a cada dia a gente vai ter uma pequena missão também, que é isso que a Carla falou do livrinho, do caderninho dela ali, né? Que vão ser alguns convites para a gente brincar com as palavras e escrever também, né? E no final desse processo, né, desses 4 dias, eu também vou trazer uma pergunta secreta para vocês responderem para mim também. E a gente vai ter também no final alguns sorteios, né? Vou ter 3 prêmios dessa vez. O primeiro vai ser uma inscrição para o meu curso do Palavra Asa, que é um curso de 7 semanas, né? Da gente fazer esse mergulho mais fundo nesse universo aí. O segundo prêmio vai ser um kit com um encantário, né? E alguns outros produtos poéticos. E o terceiro prêmio vai ser um acesso à minha oficina do Caderno dos Encantamentos, que também traz muito esse processo da gente pensar esse encantamento como uma forma da gente soltar a nossa criatividade, nos conhecer também e também ir registrando isso sobre a forma de tanto de palavras como de imagens num caderno, que eu falo que acaba sendo uma forma da gente também ter isso armazenado, assim, para quando a gente precisar ali, a gente tiver sem inspiração, tiver precisando, né, Uhum. de uma luz, a gente pode voltar ali para aquele caderninho, né? E eu tenho algumas pessoas que estão fazendo nesse momento também da quarentena, e estão falando, gente, como que uma coisa tão simples, né, pode nos ajudar tanto? E é isso, na verdade, não é nada complexo, né? Eu falo que eu tenho esse curso, ele é mais como uma forma de inspirar esse processo, porque se você quiser simplesmente começar aí na sua casa agora a ter um caderninho e colecionar tudo aquilo que te encanta, é uma coisa mais simples do mundo, mas, né, a gente pode fazer isso também trazendo, né, alguns caminhos aí que podem ajudar nesse processo e ficar mais inspirador. Eu já nem sei que horas são, se nós temos tempo, Não, eu não estou temos. Você está com o acompanhando aqui. relógio aí? E o que, que faz? Quem já tem um monte de gente aqui que diz que quer participar, e como é que faz para participar da Sim. Casa das Palavras? Sim. Eu tô com um link lá na minha página, né? Eu não sei se vocês estão vendo aí meu Uau! nome, Deixa eu ver né? se. Uau! Eu posso escrever aqui Bom, também? eu vou escrever aqui, pode Tá, falar. pode. Mas então, ou vocês podem ir lá no meu link do @uau, W-A-A-U, ponto ideias. E lá tem um link para você clicar, né, na minha bio. Você clica lá e depois clica em Casa das Palavras. E aí só você colocar seu e-mail e seu nome.
né, dentro da página lá, que vocês vão receber o e-mail. Ou então, para quem preferir também, vocês podem ir direto no endereço, que é bit.ly/, a Casa das Palavras. Eu posso escrever aqui também para vocês, para a gente não... Então, é só fazer o seu cadastro lá e aí eu vou mandando as instruções também. Quem tiver alguma dúvida também, quiser perguntar aí mais sobre como vai funcionar, né, Carla? Vamos deixar aberto ali para quem quiser fazer perguntas. Sim. E aí você pode falar um pouquinho do Palavra Asa, né? Que já começa em seguida da Casa das Palavras, né? Isso. Obrigada, viu? A Carolina mandou aqui o link também pra gente. Deixa eu só tirar. Eu entrei aqui no escrito, não consigo tirar, agora eu não vejo a cara da Carla de volta. Voltou. Mas então, o Palavra Asa é esse percurso, né? Que eu falo que é um percurso de 7 semanas pela escrita sensível, criativa e poética, né? Então, a cada semana eu trago um tema pra gente conversar, né? Tenho vídeos sobre eles, trago alguns textos também e trago esses exercícios de uma forma mais sistemática, assim, né? A gente... sistemática é feio, né? Parece que é uma coisa... Mas de uma forma mais profunda. Eu prefiro falar assim, de uma forma um pouco mais profunda, né? E incentivo também, que eu chamo dos voos livres matinais, né? Que a gente, dessa escrita, da gente ter esse processo de escrever todos os dias. É um processo que acaba sendo desafiador, mas que quando a gente percebe que quanto mais a gente tem esse compromisso com a escrita, mais as palavras se apresentam para a gente, e mais a gente começa a ativar esse nosso modo de percepção, né, desse olhar poético para a vida. Então, quanto mais a gente está conectado com isso, mais a gente vai percebendo as oportunidades que vão se apresentando como texto, né, para a gente. Então, é bem bacana esse processo, né? A gente já está indo para a 6ª turma do Palavra Asa. E é sempre uma experiência muito bacana, tanto para mim, né? E tenho algumas alunas que estão aí hoje assistindo também, então acaba que a gente acaba criando uma relação bem bacana também. Temos alguns encontros ao vivo durante o curso também, temos um diário de bordo, que é um caderninho com esses exercícios para a gente poder ir exercitando aí também. E acho que isso é o mais importante, mas lá no site também conto mais sobre o curso. Se alguém tiver alguma dúvida também aí pode falar, né, Carla? Eu tenho uma dúvida. Sim. Nas minhas práticas de biblioterapia, nas oficinas, só aparecem mulheres. Eu queria saber se no seu curso também é assim ou tem homens também participando, porque está aberto, né, Dani? A gente abre espaços para os homens, espera que eles apareçam, mas eles fogem. Mas me conta aí como é que é no seu curso. Pois é, não tem, né, essa limitação, mas de fato eu acho que 98% das pessoas que participam são as mulheres, né? E é interessante a gente ver esse caminho aí, né? Não sei se são os homens que estão com medo disso ou que não se identificam com esse processo, mas eu tenho... eu acho que 2 ou 3 homens que participaram do Palavra Asa até hoje, nessas 6 turmas. E um deles até, né, o Luiz Eduardo, até tem um depoimento dele lá na minha página, que eu disse assim, eu vou fazer questão de colocar o depoimento desse homem para mostrar que homem pode fazer assim. E ele fala como que foi transformador para ele, né? E eu acho interessante até a gente perceber também como que os homens, às vezes, têm uma coisa assim, né? uma limitação assim de não querer também parecer muito sensível, sabe? Eu vejo muito isso também, que essa questão do machismo, como que o machismo também afeta os homens, né? Deles se colocarem no lugar de limitar, se verem sem perceber, limitar a sua própria sensibilidade também, porque acha que isso aí pode ser visto de uma forma... né, ser julgado mal por isso. Eu lembro até quando eu estava até criando o Palavra Asa, eu estava falando sobre essas questões que eu trago muito também no Palavra Asa, essa questão da gente trabalhar essa questão das nossas crenças, dos nossos medos, sabe, Carla? A gente até costuma ter também uma sessão de Theta Healing com uma convidada super especial, que é uma terapeuta, Renata, faz uma sessão com a gente também para poder a gente ressignificar e liberar essas crenças que a gente tem em relação
essas travas nossas da criatividade, né? E é bem interessante. E eu lembro que meu pai, quando eu estava fazendo isso, ele me contou que ele uma vez foi desenhar, ele era mais novo, ele comprou uns tecidos que na época mandava muito fazer camisa assim, por encomenda no costureiro e tal. E ele comprou os tecidos e foi desenhar os modelos que ele queria que costurasse. E o pai dele falou, isso é coisa de boiola, que homem não faz isso não. Eu disse assim, gente, como? E aí, tipo assim, ele se travou nesse sentido, assim, né, de não exercer mais esse desenho de uma forma tão livre. Ele até se tornou engenheiro, então ele tinha aquele coisa ali do desenho mais técnico, mais formal, né? Mas como que são várias coisinhas que a gente vão acontecendo na nossa vida e que vão nos limitando a criatividade. E esse também é um processo bem legal que a gente vê no curso, né? Porque a gente não percebe como que, às vezes, sei lá, uma coisa que uma colega sua de colégio te falou, até hoje te trava de se soltar criativamente, né? Sim, sim. E a Dani preparou pra gente uma surpresa aí, que eu nem sei o que é, porque é surpresa. A gente tem mais 20 minutos. Você quer fazer agora ou quer fazer mais pra frente? Como é que você pensou? Olha, eu acho que a gente pode... Vamos fazer de uma vez, que depois a gente não corre o risco de não fazer, né, Carla? Porque depois... E aí depois, se sobrar tempo, a gente conversa mais aqui, né? Dá uma olhadinha também no que as pessoas estão comentando aqui. Mas eu, né, pensei com a Carla assim, né? Como que a gente pode... às vezes já trazer alguma coisa mais prática, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí e tal. E fiquei pensando em um caminho, né, que eu mesma já percorri, que eu acho que é interessante também. Me lembrei, né, uma dos poetas que me inspiram muito é o Manoel de Barros, né? E eu fiquei pensando, não sei se as pessoas... Deu uma... Tá indo. Deu um eco? Não, tá normal, pode seguir. Eu tô escutando um eco aqui. Beleza, mas então vou falar. Por que será? Gente? Peraí. Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Peraí, deixa eu... Tirar o fone, talvez. Oi? Alô, eu tô ouvindo. Mas não tô ouvindo você. Então peraí. Alô? Eu tô ouvindo o eco, não sei por quê. Deixa eu ver se eu consigo falar. Ignorando. Não, acho que eu não vou conseguir falar. Estão dizendo que pode ser o Por que será? Mas é engraçado, eu já tava com fone. De repente... Foi. Diminuir o volume, estão dizendo. Tá. Ou então, deixa eu ver. Sair e voltar. Alô? Carla, eu vou sair e voltar, então. Enquanto isso, você vai, né, conduzindo. Eu já vou pegar uma pergunta que fizeram ali, aí eu já emendo aqui e você depois solicita e volta. Tá bom. Então, a Carolina, ela falou ali que deveria a gente levar essa escrita sensível que a Dani está falando aqui para as escolas, né? E não só a escrita sensível, né, Carolina? Também a biblioterapia. E aí você colocou ali a biblioterapia para formar leitores. Aí, assim, só falando um pouquinho da biblioterapia. A biblioterapia a gente não trabalha para formar leitores. A gente trabalha com a biblioterapia em diversos contextos, inclusive já tem pessoas que estão focando esse trabalho nas escolas, com jovens, com crianças, e nosso objetivo não é esse de formar leitores a partir da biblioterapia. Esse é um trabalho de uma outra vertente de mediação de leitura. O nosso trabalho com a biblioterapia é para que a gente possa, através da literatura, cuidar do ser humano e cuidar daquilo que é mais sensível que está dentro da gente e que nos faz seres humanos, né? Que nos define enquanto seres humanos. Então, está intimamente ligada
como é que tá aí, Dani? Vamos ver? Ai, que bom. Foi bom que eu fui ali buscar o livro para eu poder ler para vocês. Sim. Explicando aqui rapidinho como seria também interessante, né, levar a biblioterapia. Algumas pessoas já levaram para a escola, estão fazendo trabalhos lindos em escola, e é exatamente para mexer com esse lado sensível que todos nós, seres humanos, temos e que muitas vezes não acessamos. Então, a literatura, eu gosto de chamar que é uma mediação afetuosa da literatura. Então, mexe com o afeto de quem está no grupo, mexe com o afeto de quem também está à frente. Então, e associar as duas coisas, a escrita sensível com a biblioterapia, é perfeito, perfeito. Então, tenho algumas alunas do curso aqui também que estão interessadas, né, em associar essas duas coisas e, enfim, estamos no lugar certo. Então, bacana. Faça aí, diz aí a sua proposta para a gente fazer. Sim. Então, eu queria só acrescentar um pouquinho também que, né, esse papel da palavra escrita também está muito ligado com isso, né? Que eu já falei, né, da gente se conectar com os nossos sentimentos. E eu acho que quando a gente traz a palavra escrita também, a gente traz um tempo um pouco diferente de reflexão, sabe? A gente tem uma oportunidade de olhar para aquilo ali com um olhar um pouco externo, sabe? E mais pausado, assim, a gente perceber o que é que está acontecendo. E muitas vezes também a gente acaba trazendo à tona coisas que estão dentro da gente, sabe? Que a gente ainda nem sabe que está vivendo, né? Ou que não sabe expressar isso. E as ideias, as palavras vão se mostrando e vão apresentando o caminho ali pra gente. Eu até lembro uma vez eu estava numa palestra do Mia Couto e ele falou isso, né? Que alguém perguntou, acho que como que as ideias vinham para ele, ou as palavras vinham, e ele falou que não era ele que conduzia as palavras é que conduziam ele. Então, acho que é muito esse processo também da gente, quando a gente se permite, né, isso de uma forma mais fluida, né, a gente vai percebendo que as palavras vão nos mostrando o caminho, e isso é muito interessante mesmo. Eu tô com um pouco de eco aqui, mas eu tô tentando ignorar. Mas agora, que eu penso... Vai ficar bom, porque para mim tá ótimo, é mais para quem tá com fone, talvez. Sim, e acho que às vezes é porque vai me confundindo um pouco, mas agora tá bem pouquinho, eu consigo seguir com o meu pensamento. Mas então, né, eu pensei numa forma, né, da gente usar, eu não sei se é exatamente a biblioterapia, né, Carla, mas da gente usar um pouco desse poder da literatura integrado com a escrita, e lembrei de um processo meu, né, que algumas pessoas que já me acompanham podem lembrar aqui também, que eu escrevi, acho que alguns 2 anos, mais ou menos, atrás, não sei se foi isso tudo, comecei a escrever algumas cartas, né, que eu falei que eu sou muito fã de Manuel de Barros, e comecei a escrever cartas para Manuel, então chamava Cartas de Mentira para um Manuel de Verdades. E para mim foi muito interessante ter esse processo, né, de ter esse interlocutor imaginário, que era o Manuel de Barros, né, e me colocar em conversa com ele. Então, eu acho que nasceu tanta coisa legal disso, até estou sentindo de voltar a escrever essas cartas também. E queria trazer esse convite, né, de quem está aqui, né, de fazer esse chamado para escrever uma carta, né, para o seu escritor preferido ou para o seu personagem favorito, talvez, né? Não precisa ser um escritor, pode ser um personagem também, com esse tom de conversa, né? E contando para esse interlocutor aí, né? O que está acontecendo com a gente agora, né? Se você fosse contar né? Igual se eu fosse contar para o Manuel de Barros, que momento é esse que a gente está vivendo? Como é que eu contaria para ele, né? O que eu conseguiria traduzir para ele em palavras do que eu estou sentindo, tanto das coisas que estão sendo difíceis, mas também do que eu estou vendo de bacana, o que eu estou percebendo que está sendo positivo nesse momento, né? Então, queria deixar esse desafio aqui, né, Carla, da gente escrever. Adorei, eu anotei aqui que eu vou fazer, não sei para quem escrever ainda. Tem muitos autores que eu gostaria de conversar nesse momento. Sim. Mas muito legal. E seria interessante que as pessoas compartilhassem isso, né? Sim, e aí, quem quiser compartilhar, né? Além de marcar a Carla e me marcar, também que já quiser usar
a hashtag A Casa das Palavras, porque aí eu estou acompanhando também, e aí eu vou repostando e a gente vai comentando também. Acho que vai ser bem interessante, né, da gente viver esse processo aí, que eu acho que, né, só da gente se colocar nesse lugar, assim, de ter contato com isso, a gente já entra num modo um pouco diferente, assim, sabe? E a gente acaba exercitando também esse lado, assim, de uma certa gratidão também por essas pessoas que trouxeram essas palavras, que deram vida a esses personagens, que deram vida a esses textos também, né? Eu até brinco, assim, eu lembro que quando eu fiz esse processo das cartas, eu cheguei a fazer uma coisa um pouco parecida, de propor para as pessoas escreverem uma carta para os seus autores, acho que até agradecendo mesmo, sabe? E falei para quem ainda tivesse a sorte de ter esse autor vivo, quem sabe até mandar essa carta para ele mesmo, né? Mas quem não tem também, é super interessante a gente, né, ter esse processo de mergulhar ali naquele universo e como que a gente acaba... eu acho que quando eu fui escrever para o Manuel, eu me senti tão próxima dele, assim, sabe? Eu ficava brincando, tipo... eu já me sinto íntima, já chamava ele né, meu querido Manuel, né? Então, tipo, eu acho que é bem interessante a gente ter esse processo aí também. Pronto, fica aí essa tarefa de casa para a gente fazer. Tá sendo, eu ultimamente, nesse período aí de 2 meses, pouco mais, né, de isolamento, eu não tenho conseguido ler tanto como eu lia antes, e eu sei que isso está acontecendo com outras pessoas também. Mas eu estou escrevendo muito mais do que eu escrevia antes. Então, eu estou encontrando esse outro lugar, do sensível, esse outro lugar de refúgio, que eu acho, essa casa das palavras que todo mundo tem, né, Dani? Uhum. E que é um lugar que pode dar um aconchego para a gente nesse momento, com certeza. Sim. A gente tem mais uns 8 minutos ou menos. Quer ler? Você tem o livro, né? Você quer ler o... Sim, Vou ler ele aqui. Deixa eu só ler também um parágrafo interessante que a Fabiana do Papel e Tudo escreveu aqui também. Ela escreveu: palavras e vontades de se expressar não são bilhete nem passagem, mas te levam para qualquer lugar. E eu acho que é isso também, né? Essa possibilidade que as palavras nos trazem de viver outros mundos, né? De viajar, né? De sair de casa sem sair de casa. Acho que foi muito essa questão também quando eu pensei na Casa das Palavras, essa possibilidade, né, da gente sair do lugar mesmo, né, estando fixo aqui, né? A gente não precisa se sentir limitado porque a gente está aqui, porque as palavras têm, né, essa possibilidade da gente viver essas outras realidades aí que não são as nossas, né? Com certeza. Então, vamos lá. Sim. Eu quero ouvir. A Mari perguntou que se pode enviar a carta pelo e-mail. Sim. Eu estou vendo aqui que ela mandou se pode enviar a carta por e-mail para não ter que ir pelo correio. Pode, claro. E a Roseli, só lendo que só mais uma coisa, mandou uma carta para o Manuel, escreveu um poema Por onde andas, Manuel? E ele respondeu. Ai, que lindo. Muito bacana. Então, gente, eu vou ler aqui. Só dar um recado. Vai ficar gravada aqui, vai ficar salva. Vou deixar aqui no Dose de Biblioterapia. Vou tentar colocar no YouTube também, para vocês poderem ver por lá. Então, se ficou ruim de acompanhar aí por causa dos ruídos, eu acho que na gravação vai ficar bem melhor. Né? Pelo menos para mim não teve problema nenhum aqui. Eu não ouvi nada. Uhum. 6 minutos. Sim! Então, vou até mostrar a capa aqui do livro para vocês. O Livro dos Abraços, e até um nome bem sugestivo para esse momento, né? Estamos precisando de abraços. E apesar, só um parêntese, que apesar de ser o Livro dos Abraços, ele traz alguns abraços também, mas traz alguns socos no estômago também, sabe? Que às vezes ele traz umas coisas bem fortes, mas que é muito lindo também de a gente perceber. E desde a primeira vez que eu li esse texto, eu sempre volto nesse texto da Casa das Palavras, que inclusive eu vou trazer um trecho deles lá no nosso exercício, mas não faz mal eu já dar esse spoiler aqui para vocês, não. A Casa das Palavras. Na Casa das Palavras sonhou Helena Villagra. Chegavam os poetas. As palavras, guardadas em velhos frascos de cristal, esperavam pelos poetas e se ofereciam.
loucas de vontade de serem escolhidas. Elas rogavam aos poetas que as olhassem, as cheirassem, as tocassem, as provassem. Os poetas abriam os frascos, provavam as palavras com o dedo, então lambiam os dedos ou fechavam a cara. Os poetas andavam em busca de palavras que não conheciam e também buscavam palavras que conheciam e tinham perdido. Na Casa das Palavras havia uma mesa de cores. Em grandes travessas, as cores eram oferecidas e cada poeta se servia da cor que estava precisando. Amarelo-limão ou amarelo-sol, azul do mar ou de fumaça, vermelho-lacre, vermelho-sangue, vermelho-vivo. É isso. Do... Bonita, né? Amei, amei, amei. Já viajei aqui. Aí você percebe como funciona essa linguagem simbólica, essa linguagem sensível. A gente vai criando nossas próprias imagens da história. Sim. A partir das palavras de um determinado autor, quando ele sabe usar as palavras. Sim. Que lindo. Muito grato. É isso mesmo. Você deixou uma tarefa pra gente e ainda nos brindou com esse conto lindo. E vamos nos despedindo, então. Está chegando ao fim. Sim. Deixa eu só mais um lembrete aqui, que eu falei das cartas para Manuel. Para quem ficou curioso, pode procurar também a hashtag aí, Cartas de Mentira para um Manuel de Verdades. Aí vocês também vão encontrar essas cartas. Depois eu também vou publicar lá no meu Stories. Aí vocês podem ver também. Uhum. Então já fica essa inspiração para a gente, né? A gente olha lá o que ela escreveu para a gente escrever as nossas cartas. Isso. E quero agradecer também, antes da gente se despedir aqui, Carla. Eu vi muita gente querida comentando tanta coisa bacana, mas a gente, né, acabou, para não se perder aqui, né, focando um pouco mais na nossa conversa aqui. Mas agradecer o carinho, muito bom. E também a Carla, o convite ao espaço aqui da gente conversar. A Carla sempre traz também muitas inspirações para mim, né? E é um trabalho muito lindo esse da biblioterapia e muito importante cada vez mais, né? Muito obrigada. Bem feliz com essa parceria aí, nossa. Sim. E é isso, gente. Depois vocês escrevam suas cartas, marquem a gente, Dose de Biblioterapia, uau.ideias, e vamos usar as palavras para nos curar e nos salvar desse momento. Então, reforçando o convite para participar da Casa das Palavras, a partir segunda já começa, né? Isso, segunda já começa. Então, espero vocês lá na nossa casa. Uma inspiradora para a gente mergulhar nas palavras e nos nutrindo com tudo isso. Muito agradecida. Agradeço também a todo mundo que parou aí nessa sexta-feira de manhã para ouvir a gente. E o convite, né? Casa. Eu criei literalmente aqui a minha casinha das palavras. Ai, que lindo! E aguardo vocês na sua casa para a gente fazer esse encontro com as palavras, e vai ser muito especial. Sim. Obrigada, Carla. Tchau, bom dia. Tchau, pessoal. Obrigada.